Nessa atividade avaliada, nós vamos usar o Tinkercad, o site do Tinkercad. Então eu estou aqui com a página do Tinkercad aberta, tinkercad.com, tá? E eu vou pedir que você crie uma conta, inscreva-se agora, criando uma conta na Autodesk, que agora não, já faz algum tempo, é proprietário do Tinkercad. Como eu já tenho a conta, eu vou entrar na conta, tá certo? Vou entrar com o meu nome de usuário aqui. Por que usar o site do Tinkercad? Bom, aqui ele está mostrando os meus projetos de impressão 3D. Tinkercad também tem um módulo de modelagem sólida, tá? Modelagem sólida, mas não é o nosso interesse. Meu interesse está nos circuitos, tá certo? Então aqui tem alguns circuitos que eu andei usando, tá? E aí eu vou criar um novo circuito. Então ele coloca um nome qualquer aqui, é um nome aleatório, tá? Eu vou trocar o nome para exemplo 1 ligar LED Arduino, tá? Então, quando eu venho aqui em componentes, ó, eu tenho a possibilidade de escolher os componentes eletrônicos e eu vou pegar, ele tem aqui disparadores, que ficou em português, eu vou chamar Arduino, e aí eu tenho aqui, ó, eu já tenho pronto, tá? É só eu clicar, né, e trazer para cá. Então esse aqui é o exemplo que nós vamos fazer para ligar o LED, né? Então, com a bolinha, com a aproximação do mouse aqui rolando a rodinha do mouse, eu observo o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a placa, né, que eu mostrei para vocês. Observem que ela já está conectada, tá certo? Aqui eu tenho o ground, que é a referência. Ground não é potencial zero necessariamente, tá certo? O que implica que quando a gente tem aqui, ó, né, os 5 volts, esses 5 volts, ele está 5 volts acima do potencial de ground, né? Então, aqui estão as portas do Arduino, tá? Então, nós temos Analog Reference, que é usado para quando a gente vai usar como referência para uma entrada de sinal analógico. Ground, esse ground é o mesmo ground que está aqui. Esse é o mesmo ground, eu tenho 2 grounds aqui do lado de cá, e eu tenho um ground do lado de cá. Eu tenho as portas digitais, numeradas de 0 a 13. 0 e 1 a gente não usa porque é reservado para comunicação serial, por isso que tem um TX-RX ali, como eu expliquei na aula assíncrona 4 para vocês. TX-RX são as conexões de comunicação bit a bit serial, tá? E aí nós temos de 1 a 13. Vocês estão vendo que algumas delas têm esse sinal aqui que parece um tio. Isso aqui quer dizer que essas portas conseguem gerar PWM, por isso que o PWM está do lado do tio aqui, tá? O conceito de PWM é muito importante. E aí, do outro lado da placa, eu tenho as 6 entradas analógicas, capazes de medir tensão de 0 a... de receber, não é medir, de receber um sinal de tensão de no máximo 40 mA por pino, com uma tensão de 0 a 5 volts, né? Capaz de digitalizar, de adquirir sinal de tensão, me dando um binário que é proporcional à escala, né? Então 0 equivale a 0 e 1023 equivale a 5 volts. E aqui eu tenho os pinos IOREF, que eu não lembro o que é, reset, que a gente não usa porque na placa física, porque ele como o nome está dizendo, se eu injetar um sinal aqui ele reseta a placa. O regulador de tensão do Arduino permite que exista 3.3 volts, 5 volts, ground e o VIN. O VIN é quando eu uso uma alimentação externa, né? No nosso exemplo, observe que o simulador
colocou aqui o plug da USB. Então, é como se fosse a conexão USB com o meu computador, tá? Por isso que ele botou esse plug aqui. Vejam que está aberto. Quando ele executar, ele vai fechar esse contato aqui. Tá certo? Ele vai fechar o contato. Bom, o que eu tenho aqui como dispositivo de circuito? Eu tenho o LED, né? O LED, que é o diodo emissor de luz, ele tem polaridade, tá? Ele é um dispositivo que tem polaridade. Então, essa perninha dele que é torta aqui, que é o ânodo, tá? Esse ânodo, ele é a parte que deve ser ligada ao positivo. E a parte reta, que é o cátodo, tá certo? Deve ser ligada ao negativo. Então, o ground funciona como negativo. E aqui um sinal digital funciona como positivo, né? Bom, se eu ligar o LED sem esse resistor aqui, tá certo? O que vai acontecer? Ele queima. Por quê? Porque a corrente elétrica que ele vai drenar é muito grande. Então, eu preciso limitar a corrente. Então, a função do resistor elétrico em um circuito é limitar a corrente. Fazendo analogia com fenômenos de transporte, se a corrente elétrica é a vazão e a tensão elétrica é como se fosse a altura, né, de fluido, né, a altura, né, o resistor é como se fosse uma válvula. Ele permite eu regular a vazão. Então aqui, ó, eu posso trocar o valor em ohms da resistência elétrica desse resistor, tá certo? Então, por exemplo, se eu botar em vez de 2.220 ohms, eu colocar 2.200, né? 2.200, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter uma resistência elétrica diferente. Observe que quando eu troco o valor, as cores indicativas aqui, ó, mudam. Ele está vermelho, vermelho, marrom. Se eu colocar 2.200, ele fica vermelho, vermelho, vermelho. Tá? Então, assim, a indicação das cores, tá? A indicação das cores, se eu vier aqui no Google, ó, cores, código de cores do resistor. Código de cores do resistor. Vou pegar aqui um images. Vou pegar uma tabela aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Eu tenho a primeira faixa, a segunda faixa, número de zeros multiplicador, a terceira faixa e a faixa da tolerância. Então, a gente lê sempre com a faixa dourada ou prateada para a direita, né? Então, o que temos? Se for vermelho, 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 tá? Primeira faixa, 2, vermelho, vermelho, vermelho é sempre 2, tá certo? Então, o que isso implica? Implica que eu tenho 2, 2 e multiplicador 2, ou seja, 10 na 2. Então, é 22 vezes 10 na 2 que dá 2.200. 22 vezes 100 dá 2.200. Tá? Pela combinação das cores, a gente consegue os valores dos resistores. Né? Esse resistor aqui é um resistor usado em circuitos, é um resistor que ele é chamado resistor de 1/4 de potência, 1/4 de watt. Tá? É um resistor que queima bem fácil, tá? Porque ele é capaz de dissipar só 1/4 de watt. Bom, então a parte do hardware já está feita. Agora eu vou entrar no código, preciso de software. Então, quando eu cliquei aqui em código, agora, para ensino, principalmente de crianças, né, existe essa linguagem de blocos aqui, tá? Essa demonstração de blocos aqui, que é muito parecida com outras aplicações, por exemplo, o Sketch, tá? Sketch, que é uma linguagem de programação que se usa para crianças. Mas aqui, ó, eu vou trocar, em vez de blocos, eu vou pedir para texto. E ele pergunta se eu tenho certeza, eu vou dizer que tenho, e aqui aparece o código em linguagem C. Então, aqui eu tenho o comentário, ó, tá em vermelho, né? Aqui eu tenho a seção void, e aqui eu tenho a seção loop. Cada programa em Arduino tem sempre uma seção void, que serve para definir, uma seção setup, que serve para definir alguns parâmetros. Por exemplo, aqui ele está definindo que o pino 13, que é onde está ligado o LED, ele é um pino de saída digital, output. Pin mode é o comando que define aquele pino como saída. E dentro do loop ele tem um digital write em 13, ele manda o valor alto, ou seja, 1. Né? Aí ele espera, ó, delay, por 1000 milissegundos, comando delay e comando espera.
E aí ele espera 1000 milissegundos, que é 1 segundo, escreve 0, que é LOW, né? Low, na porta 13, e tem um delay de 1000 milissegundos. Então eu consigo editar esse código aqui, tá certo? Eu venho aqui, edito ele, né? Edito ele, tá? E vou iniciar a simulação. Inicializando. Então o que que ele fez, ó? Olha lá, ó. Ele conectou, simbolicamente ele conectou o USB quando eu liguei aqui, tá? E ele está ali, ó, tá piscando LED, né? Então, à luz da aula de sinais, o que que a gente acabou de fazer? A gente acabou de gerar um sinal, tá? E esse sinal é um sinal em tensão, tá? Que permite eu ligar e desligar o LED. Então, eu estou vendo uma sequência de 0 e 1. Quando ele fica vermelho é 1, quando ele fica apagado é 0. Então, isso é um sinal digital. Tá? A atividade de vocês vai implicar que vocês façam um circuito. Né? Eu vou colocar um enunciado agora ali. Tá certo? Bom, vou parar a simulação. Vocês podem... vocês não precisam necessariamente salvar. Ele salva sozinho. Tá? E o que eu tinha para mostrar era isso. Deixa eu... Olha lá, ó, como ele salvou. Cliquei aqui no nome do Tinkercad e ele salvou aqui, ó. Tá ele aqui. Tá certo? Então era isso. Desculpe por mais um vídeo, mas eu precisava dar essa orientação para que vocês pudessem ter como fazer a atividade. Tá? Muito obrigado. Fiquem bem.